Meio-campista argentino que foi especulado no Cruzeiro e também em vários times do futebol brasileiro, acaba definindo seu futuro aqui nessa última terça-feira com o clube da Arábia Saudita, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre o zagueiro Léo do Cruzeiro, vocês lembram dele? Onde será que ele está jogando? Arrumou uma outra equipe depois que saiu do Cruzeiro? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Lembrando que ele ainda não se aposentou, tá? E tá aí com seus 35 anos de idade. Além disso, quero falar sobre o atacante, o Igor Thiago, que é revelado pelo Cruzeiro. A Raposa até recebeu uma transferência, um valor interessante da transferência dele lá no futebol europeu, que começou por uma nova equipe lá na Bélgica e tem tido um desempenho muito bom nesse início de temporada. Na minha opinião, é um jogador que em breve já vai estar no campeonato Premier League da Inglaterra, no futebol italiano, espanhol, e pode render um valor bem interessante para o clube. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você queira receber mais conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e aqui em média postamos 3 vídeos por dia, seja o primeiro ali 9h30 da manhã. Acabei postando hoje um pouco mais tarde, esqueci de programar o vídeo para vocês, mas geralmente é esse horário, 9h30 da manhã, o segundo aí por volta de 12h30 e o terceiro às 5 horas da tarde. Então não se esqueça aqui de se inscrever e ativar as notificações, porque quando eu posto um vídeo novo você já recebe o aviso. Antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado da Zapay, aplicativo para você consultar gratuitamente a placa do seu automóvel para ver se não tem alguma pendência em aberto, por exemplo, seja de IPVA, multas ou licenciamento, que você pode baixar o aplicativo e consultar aí no conforto da sua casa para ver se não tem alguma pendência. E se tiver, você pode pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando esse meu cupom Cruzeiro25, você tem 25% de desconto nas taxas dentro do aplicativo ao parcelar em 12 vezes. Então, bem interessante essa opção de parcelamento e para conferir, às vezes para você não precisar ir num Detran, para conferir se não tem alguma pendência aberta, você baixa o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, link está aqui na descrição. Você abre aqui o vídeo, vai estar lá em ver mais, vai estar lá a descrição do vídeo, o link na descrição, clica lá. Bom, quero falar agora sobre o zagueiro Léo, que deixou o Cruzeiro lá em 2021, para falar a verdade, desde 2020, Ele já não vinha jogando pelo Cruzeiro e acertou a sua ida no ano passado, vocês vão lembrar, para a Chapecoense, Por quê? Ele joga aquele início de Série B pelo Cruzeiro, não de 2021, 2020 ainda. Naquele ano ele começa o campeonato estadual e também o campeonato da Série B. 21 partidas, um gol marcado, até lembrei aqui, tem 3 anos já, aquele gol contra o Guarani, fora de casa, naquela estreia do Cruzeiro, Acho que ficou 3-2, alguma coisa assim. Enfim, ele que fez um dos gols, mas depois disso ele vinha de uma sequência ruim já, tanto no campeonato estadual quanto naquela Série B. Eu lembro que tinha alguns jogos que ele acabou escorregando, o Cruzeiro levou uns gols muito bobo mesmo, e depois disso ele teve uma grave lesão. Tinha muitos anos que ele não se lesionava, ficou aí lesionado então até o início de 2021, e o Cruzeiro acho que não renovou o seu contrato, foi isso. E ele ficou livre então a partir de 2021. Não arrumou nenhuma outra equipe e eu até pensei que ele iria se aposentar, mas foi anunciado pela Chapecoense no ano passado, onde jogou um bom período da Série B e do Campeonato Estadual, jogou 30 partidas, 2 gols e 3 assistências. Mas assim, o capitão aí, ex-capitão do Cruzeiro, mais de 10 anos no clube, está agora com 35 anos e não definiu o seu futuro para essa temporada de 2023. Não acho, por exemplo, que ele voltaria para o Cruzeiro, até porque seria uma situação parecida com a do Fábio, é um atleta que, se fosse para voltar, teria que chegar a um acordo em relação a dívidas, porque o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, devia para o Léo mais de 8, quase 10 milhões de reais, isso há 2 anos atrás, Então, não seria uma questão fácil para ter esse retorno e não acho que ele teria o físico necessário hoje para jogar a Série A. Eu aceitaria tranquilamente numa Série B de 2022, acho até que seria interessante, mas desde a época então não tinha esse interesse, muito por conta dessa pendência e até uma rusga também com a antiga diretoria, a antiga não, a da atual, com o Sérgio Rodrigues. O Léo que jogou aí no Cruzeiro durante 10 anos, ganhou tudo, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos do Brasileirão, Então é um cara muito identificado com o Cruzeiro. O último ano dele na Série A de 2019 foi bem também, ele vinha de uma questão física boa há vários anos. Por exemplo, 2017, 55 partidas, 2018, 57 jogos, 2019, 45 vezes ele entrou em campo. Então foi importantíssimo, nos 2 anos dos títulos da Copa do Brasil, fora o Campeonato Brasileiro de 2014, onde ele jogou 43 vezes, e 2013 apenas 25, que foi naquela questão que ele teve uns problemas físicos, mas também era muito mais reserva naquela reta final com o Marcelo Oliveira. Quero saber a sua opinião, você acha que ele deveria ter voltado para o Cruzeiro? E também se ele vai arrumar um clube ou não, para esse ano de 2023, que até agora, pelo menos pelo que eu vi no Instagram dele, ele segue mantendo a forma física e é atleta profissional, que ele coloca lá na bio, então não é um ex-jogador de futebol, mas ainda não definiu o seu futuro. Nesse ano, de 2023, talvez arrume alguma coisa só para o próximo ano mesmo.
Bom, quero falar agora sobre o Vieto, jogador que foi especulado no Cruzeiro naquela época que também tinha tratativas iniciais com o Matheus Pereira. Vocês sabem que o Matheus Pereira chegou para o Cruzeiro, salário bem alto, na casa de R$1 milhão por mês, acima disso, né? E o Vieto foi um dos alvos especulados, não só no Cruzeiro, mas também no São Paulo, no Vasco, acho que também no Santos, né? Foram vários dos clubes interessados no meio-campista argentino, porque ele estava livre no mercado e até recentemente o Vasco tinha uma conversa avançada já com o atleta, mas ele acabou indo para o futebol lá da Arábia Saudita, né? Continuando por lá, melhor dizendo, uma equipe da segunda divisão, que aqui dá para vocês verem a diferença, né, dos valores. Uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita vai pagar o equivalente a R$2.800.000 por mês para o jogador. Então, por exemplo, acho que o jogador mais bem pago no Brasil, acho que é o Dudu, né? Um valor próximo disso, R$2.100.000, R$2.200.000. O Vieto vai ganhar isso numa equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. E esse valor, para piorar para os times brasileiros, né, é R$2.800.000 livres de impostos, o que no Brasil teria que ser o quê? Uns R$4 milhões. E até o Vasco, que era um dos times interessados na sua contratação, se não estiver enganado, até chegou a um acordo com o atleta, mas a esposa do jogador que não queria ir jogar no futebol brasileiro, né, não queria morar no Rio de Janeiro, e acabou melando essa negociação com o Vasco a coisa de 6 dias atrás. A proposta do Vasco era de 1 milhão a R$1.300.000 por mês, isso fora os impostos, né? Então, a questão financeira foi um valor bem relevante para ele não ter essa continuidade. O mais interessante é que lá no Al Hilal, que é o clube mais rico da Arábia Saudita, no ano passado ele ganhava menos quando ele tinha o seu antigo contrato do que ele vai ganhar agora na segunda divisão, porque ele vinha fazendo um papel como protagonista no Al Hilal. Se eu não estiver enganado, era o quê? 800 mil, 900 mil a pedida financeira dele, mas não era tão valorizado, tanto que não teve a sua renovação. E lá na Arábia Saudita, vocês vão lembrar, né, nos últimos 3 meses teve um investimento muito pesado no futebol, por isso que uma equipe da segunda divisão está oferecendo esses salários absurdos. Aí que então vai ser um contrato de $7 milhões por uma temporada. Equipe chamada, já ouvi falar assim, Al-Qassad, acho que é isso a pronúncia, dá quase R$34 milhões, quase R$3 milhões por mês, livres de impostos. Então o Vieto foi especulado ali no Cruzeiro. Não ficaria surpreso dele ter o seu nome analisado, porque foi naquela época que surgiu também o interesse no Matheus Pereira. Mas, sinceramente, eu prefiro muito mais o Matheus Pereira, que veio para o Cruzeiro, e na teoria, então, teria um salário muito menor do que o do Vieto nessa questão comparado com o clube. Mas vale lembrar que o Matheus Pereira, o salário dele lá no Al Hilal era quase isso aqui do Vieto. Então ele era até considerado pelo próprio clube, que era dono dos 2 jogadores, até o mês passado, que o Matheus Pereira era o melhor, então tinha até esse salário mais elevado, e hoje ele veio para o Cruzeiro, então, né, dá para ver que foi um bom negócio, apesar dele, infelizmente, o Matheus Pereira ter sofrido essa lesão, mas aí em 3, 4 semanas já vai estar de volta. Só lembrando também que o Vieto pode ser uma alternativa para o Cruzeiro no ano que vem, porque esse contrato dele é de 1 ano, né, então até julho do próximo ano. Não vamos saber como que vai estar o Matheus Pereira. Se não conseguir comprar ele, por que não trazer o Vieto? Pode ser uma alternativa até para os times do futebol brasileiro, né? Daqui uma temporada ele estando livre. Bom, e agora eu quero falar sobre o atacante, o Igor Thiago, que vive uma fase muito boa lá pelo Clube Bruges da Bélgica, nesse ano agora, que começou em julho, né, o Campeonato Europeu, a volta por lá, onde ele já tem 4 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. Ótimo desempenho, que é um atleta que parece que não tem problema de adaptação, né? Por quê? Ele estava por último lá no Ludogorets da Bulgária, onde teve essa última temporada dele sensacional, 43 partidas, 20 gols e uma assistência, 7 assistências, ou seja, 27 participações em gols em 53 jogos. Foi um dos, acho que foi top 10 ou top 10 jogadores brasileiros na Europa com mais gols marcados, e chamou a atenção então da equipe do Clube Bruges, que tem um início sensacional até aqui, né? 2 gols já e uma assistência em 4 jogos. Fora toda a questão, né, de ele ter que se adaptar a uma nova cidade, um novo clube, uma nova língua, e parece que isso não tem sido problema para ele, que foi adquirido por 7,5 milhões de euros, o que equivalia na época, 2, 3 meses atrás, né, 39 milhões de reais, quase 40 milhões, que eu já vinha falando para vocês. Geralmente no futebol europeu é assim, né, o Cruzeiro vendeu ele na época, foi um valor próximo da casa, mesmo com as negociações finais, deixa eu até pegar aqui para vocês, nossa, foi muito baixo, 3,3 milhões de reais. Só que o Cruzeiro manteve um percentual de uma venda futura. No total, o Cruzeiro nessa negociação recebeu quase 7,5 milhões de reais com a venda do Igor Thiago, 7,5 milhões a 8 milhões de reais com tudo, né? Com a venda dele recente, mais o mecanismo de solidariedade, mais os 3,3 milhões
que foi adquirido em março de 2022. Então o Cruzeiro vendeu ele tudo por 8 milhões. O clube, lá da Bulgária, vendeu ele por quase 8 milhões de euros, equivale a quase 40 milhões de reais. Eu não ficaria nada surpreso se daqui um ano e meio, uma temporada, ele sair da equipe da Bélgica para ir para uma equipe do futebol inglês, que eu acho que ele é a cara do futebol inglês, ou da Alemanha, por uns 20, 25 milhões de euros, o que equivale a quase 100, 120 milhões de reais, tá? Então, o jogador, na época que ele foi negociado, rendeu para o Cruzeiro só com o mecanismo de solidariedade 300 mil euros, né, dessa negociação, que daria próximo de 2% de uma eventual venda, né? Então, foi quase 1 milhão e 600 mil reais, referentes a 40 milhões dessa última venda do jogador. Vamos colocar ali uma média de 2%, que a FIFA calcula desse direito quando o atleta é repassado, né, para outra equipe. O clube formador recebe esse percentual, no qual o Cruzeiro e o Velo Clube, acho que essa equipe lá do interior do Paraná, que tinha também um percentual do atleta bem relevante, né? O Verê FC, que recebeu também um valor relevante. O Igor Thiago, que muita gente falava, né? Por que o Cruzeiro não manteve ele? Eu concordo, acho que se ele tivesse jogado ano passado, ao invés do Edu ter 20 gols, eu acho que o Igor Thiago poderia sim ter esse número de gols marcados. Mas, pô, não tem como negar que foi uma boa transferência. Eu só fico um pouco chateado do Cruzeiro ter mantido um percentual que foi ok, pelo menos recebeu aí quase 4 milhões nessa venda dele lá para a Bélgica, mas acho que poderia ter mantido mais uns 10%, porque eu acho que o grande valor mesmo que ele vai ser negociado vai ser agora do Clube Bruges para uma outra equipe. Um exemplo claro que aconteceu nos últimos anos, que eu acho que são dois jogadores muito parecidos, é o atacante Wesley. Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas um jogador que fez essa trajetória ali para o Portugal, chega lá no Clube Bruges, ele arrasou pelo Clube Bruges durante 2 anos e foi para o Aston Villa da Inglaterra. Acho que na época foi o quê? 15, 20 milhões de euros. E, na minha opinião, o Thiago tem o mesmo potencial. Um cara muito forte fisicamente. No Brasil, no futebol mundial, né, tem faltado centroavantes. E eu acho que o Igor Thiago tem esse potencial para ser um camisa 9 até mesmo da seleção brasileira daqui a alguns anos, tá? Porque ele é muito novo, ele tem 22 anos de idade. E se você olha o físico dele ali, você dá no mínimo 26, 27 anos de idade para o atleta, que já era assim pelo Cruzeiro desde quando ele começou. Começou aqui pelo Cruzeiro com 19 anos no time principal, né, em 2020. 3 gols em 27 jogos, 2021, 29 partidas e 4 gols, e na temporada passada, 3 gols em 8 jogos, além de 2 assistências. Então, se ele não fosse vendido, certamente teria espaço para brigar com o Edu pela titularidade, mas acho que foi certo, porque pelo menos o Edu fez sua parte, foi muito importante no Cruzeiro durante o ano, e o Thiago seria reserva, pelo menos o Cruzeiro vendeu, ele foi muito bem no futebol europeu e rendeu no total quase 8 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha então sobre o jogador e essa ótima fase que ele vem vivendo lá no futebol europeu? Em breve, né, pode ser negociado com um caminhão de dinheiro, pelo menos o Cruzeiro fica com quase 2% de uma futura transferência. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos com essa meta de chegar a 40 mil inscritos aqui no YouTube. Outras sugestões que eu já trouxe aqui para vocês está aparecendo na tela. Atualizei aqui também sobre o caso envolvendo o Maurício, o Ederson. Será que o Manuel poderia voltar para o Cruzeiro? Está tudo aqui aparecendo na tela. E o link embaixo na descrição da Zapay para você conferir aí se tem algum débito em aberto. Não esqueça também de utilizar o meu cupom Cruzeiro25 se você quiser pagar, né, alguma pendência em até 12 vezes no cartão. Valeu, galera!